Eu tenho certeza que você aí já viveu o seguinte cenário. Você abriu o livro e pegou o setup da barra de força, ou da barra elefante. E lá nesse setup dizia, quando você tem uma barra de força, uma barra muito grande, com deslocamento de preço muito grande, você vai entrar naquele setup do rompimento do extremo da barra de força. E essa barra elefante acabou te dando uma trolha do tamanho do elefante. Simplesmente o Kid Bengala com areia, porque você seguiu o setup da barra elefante, da barra de força, que muitas vezes não tem força. Uai, Felipe, mas tem como saber? Tem. É exatamente isso que eu vou mostrar no vídeo para você. Quais dessas barras você pode confiar que o mercado vai dar uma continuidade? Quais dessas barras você não pode confiar? E aí você não pode seguir o seu professor que está te ensinando o setup da barra elefante. Porque ele está te ensinando isso que provavelmente ele não sabe. Existe uma maneira, um mecanismo de validar se essa barra realmente tem força ou se esse deslocamento de preço foi sem força nenhuma. E isso muda o futuro da formação e da dinâmica de preços. Saber validar esses movimentos é exatamente o que a gente vai ver nesse vídeo. Enquanto roda a vinheta aí, você vai se inscrever no canal, dar o seu like, fazer seu comentário, recomendar esse canal. E essa aula aqui, que eu tenho certeza que vai mudar, impactar diretamente o seu operacional, a sua maneira de enxergar o mercado e, consequentemente, os seus resultados, agora mesmo. Roda a vinheta aí. Meu nome é Felipe Amorim, eu sou sócio fundador da Academia Alta Renda, uma plataforma de educação financeira que tem o intuito de mostrar para você uma nova abordagem sobre o mercado financeiro para mudar, para impactar diretamente os seus resultados e te ajudar a fazer uma graninha nesse mercado. Paga bem, dá qualidade de vida e é muito, muito, muito gostoso de atuar. Hoje a gente vai falar de um dos mais clássicos padrões da análise técnica convencional, chamado de barra de força ou barra elefante, como foi apelidado aí. Eu acho que ele foi apelidado de barra elefante justamente pela quantidade de trolha que esses caras levaram operando esse negócio aí, né, batizaram isso aí como barra elefante. Enfim, eu vou te mostrar como é que você pode fazer para validar isso, se essa barra realmente tem força, a barra não tem força nenhuma. Deixa eu te mostrar um negócio, dá uma olhada na tela aí. Toda vez que a gente fala de barra elefante, a gente vem numa sequência falando sobre gráficos, e esse vídeo, ele vai te direcionar justamente para a próxima sequência de vídeos aí, que vai falar justamente sobre indicadores e a relação de preço e volume. A gente já falou sobre isso, tem nas outras aulas, então depois que você terminar esse vídeo aí, procura no canal, que eu tô falando dessa relação para você encontrar as anomalias ou as harmonias, tá? Entre preço e o volume. Voltando, recapitulando aqui rapidinho, o que são essas anomalias? É quando existe uma divergência entre a direção do preço e a validação do volume. A harmonia é justamente quando esses dois fatores, preço e volume, estão convergentes. Como assim, Felipe? Imagina que eu tenho um candle baixa aqui, por exemplo, negativo aqui, e ele tem um spread grande, certo? Ou seja, ele tem uma variação de preço grande, mas o volume também é grande. Ou seja, isso aqui é uma harmonia. Do contrário, se eu tivesse um deslocamento grande de preço com um volume pequeno, isso aqui significaria uma anomalia. Está contraditório uma coisa com a outra. Beleza? Voltando, só para dar uma recapitulada, refrescar a memória, isso aí é o que a gente trata por anomalia e harmonia no que a gente chama de análise entre preço e volume. A barra elefante é basicamente essa mesma ideia. Como é que eu vou pensar nisso aí, pessoal? Dessa maneira aqui, ó. Imagina que eu tenho uma barra elefante, verdinha aqui, tá? Aquela barra elefante gostosa. Só que de repente eu tenho um voluminho pequenininho aqui, ó. Cara, presta atenção numa coisa. Lembra lá do conceito que a gente falou sobre liquidez e volatilidade? Toda vez que cai a liquidez, não aumenta a volatilidade, não tem um parâmetro inverso ali, justamente pela agressão no book e tudo mais. Se vocês voltarem nos vídeos, vocês vão ver essa mesma aula falando exatamente disso. A gente só está juntando os conceitos. Houve esse deslocamento de preço com pouca negociação, justamente porque não tinha muito interesse na sequência das negociações, ou seja, a falta de liquidez, a falta de talvez, né, de interesse em continuar os preços é que levou essa barra a ter um deslocamento tão grande com pouco negócio, um deslocamento grande com pouco negócio. Na verdade, só diz que daqui para frente não tinha muita gente querendo negociar ou dar contraparte no preço ou vender. Então teve um volume pequeno, na imensa maioria das vezes, porque veio um cara aqui ou dois caras, um cara grande aqui que a gente trata por homem composto, né, e agrediu isso aqui. Como a ordem era muito grande, arrastou tudo, porque tinha pouca liquidez às vezes, ou seja, não tinha força nenhuma. Isso não é força. E na imensa maioria das vezes, esse padrão aqui resulta num candle que tem um candle de força. Aí, como os caras não analisam volume, o que fala aí do setup? Ah, quando romper aqui, ó, aí você vai entrar comprado. Aí você compra lá e o que acontece?
o mercado volta aqui na sua cara. Por quê? Porque não tinha força nenhuma, ele não dá continuidade. O que te mostra isso? A análise do volume em relação ao deslocamento do preço. Justamente o VSA, a análise entre preço e volume. Agora, pessoal, a situação inversa é também considerada. Então vamos supor que você tem uma barra elefante, bem gostosa, e ao mesmo tempo você tem um volume considerado. Então o volume também é alto, tá? Olha só, em relação ao volume anterior. Vamos supor, eu estou desenhando o volume anterior aqui, ó. É um volume completamente fora da média, ou seja, isso aqui sim é uma barra de força. Por quê? Porque está decretando aqui que existe uma força nesse deslocamento de preço. Ou seja, foi preciso que houvesse muito esforço para que esse deslocamento fosse feito, provavelmente rompendo várias regiões aqui de resistência, ou enfim, né, de regiões de interesse ali, e porque tinham várias regiões ali e muita gente interessada em negociar, inclusive da contraparte, foi necessário um aumento, um esforço aumentado, uma força para provocar esse deslocamento de preço. Isso mostra que a intenção dos preços estão favoráveis, ou seja, há uma harmonia entre a força e o deslocamento do preço, o volume e o deslocamento do preço. É muito provável que isso aqui dê continuidade depois. Então isso aumenta consideravelmente as chances de você ter sucesso no seu setup. Olha só para vocês verem, eu estou inclusive ajudando aí os meus coleguinhas concorrentes a fazerem o setup deles funcionarem, porque do jeito que eles estão ensinando aí não vai funcionar nunca. Simplesmente porque você não consegue detectar o que realmente tem força e o que realmente não tem. O que você pode confiar e o que você realmente não pode. Só pelo padrão do candle, só pelo candle, você não consegue validar isso. Porque tem essa diferença da dinâmica e da formação de preço em relação ao volume. A única coisa que valida o price action, pessoal, é o volume. Foi assim que a análise técnica foi construída. Se você não usa o volume, você pode estar fazendo qualquer outra coisa e aí tá tudo certo, eu não estou criticando não. Mas você não está fazendo uma análise técnica. Porque a análise técnica, como eu já expliquei várias vezes, foi construída em cima de preço, tempo e volume. Você tem que analisar as três coisas. Vocês podem ver nesse caso aí na tela, a única coisa que valida a dinâmica e a formação de preços é o volume. É assim que você pode saber se eu posso confiar, se existe uma harmonia, ou se eu não posso confiar, existe uma anomalia. É assim que eu sei a hora que eu posso entrar numa operação na continuidade nesse setup da barra de força, ou se de repente eu não posso continuar porque tem uma barra grande, deslocamento grande, mas não tem força nenhuma. Então isso aqui, nesse cenário aqui segundo, que eu desenho em branco ali, ó, eu não posso confiar em tentar operar uma continuidade aqui, que na imensa maioria das vezes ele vai romper a pontinha aqui fazendo uma armadilha e vai desabar na minha cara, me dando um stop considerável aí nos preços. Agora, para continuar aqui a nossa sequência, eu vou mostrar para vocês ao vivo e a cores isso acontecendo em vários exemplos aqui que a gente vai ver na tela. Deem uma olhada aí, pessoal. O que vocês estão vendo aí, ó, eu vou dar alguns exemplos para vocês do que vocês podem enxergar quando a gente está avaliando essas coisas, beleza? Quero dar dois exemplos aqui que vocês podem ver no mesmo dia, inclusive acontecendo. A gente está na ação Petro 4 aqui e vocês vão ver como é que isso é muito visível quando vocês começam a analisar essa relação entre o preço e o volume. Olha só para vocês verem o que acontece, pessoal. E olha só o que acontece aqui. Logo nessa marcação de fundo aí. Vocês podem ver que essa barra aqui, ó, que na análise técnica gráfica convencional, não vou nem chamar de técnica, na análise gráfica convencional, se você não usasse o volume, ela seria tratada como uma barra elefante, mas quando você vai olhar, ó, ela não tem esforço nenhum. Ou seja, a gente está aí tratando de uma anomalia. Ela rompe a mínima no candle seguinte, vocês podem ver, e volta com uma pressão toda. Ou seja, aqui você teria tomado um stop de bobeira, porque você sabia que não tinha força ali. Se você tivesse olhado o volume ali, ó. Se você tivesse feito a análise entre preço e volume, você saberia que essa condição aqui não é uma condição, não é uma barra de força, não é uma barra elefante. É uma barra elefante porque é grande, né? Mas não é uma barra de força. Esse elefante está morto. Agora, em contrapartida, se você for pegar uma outra situação aqui, ó, num outro cenário, ó, você vai ver que essa aqui já mostra uma condição diferente. Deixa eu apagar isso tudo aqui para vocês verem mais claro. Essa situação aqui, ó, já é uma situação diferente, porque você consegue ver nitidamente que há um aumento de volume considerável, com deslocamento proporcional do spread, e olha como é que o mercado rompe a máxima e dá continuidade. Aqui a gente está falando de nada, mais de 1% você teria de lucro, só definindo aqui, ó, em alguns minutos, tá? Em 15 minutos, e você teria evitado esses 1,5%, 2% de stop aqui no fundo, só analisando o preço em relação ao volume. Agora, olha outra coisa super interessante também que eu quero mostrar para vocês, aproveitando esse mesmo dia e esse mesmo exemplo. Tem esse mesmo cenário. Olha aqui uma potencial barra elefante aqui, ó. Só que quando você vai olhar lá embaixo,
ele não tem tanto volume considerável, assim, a ponto de ser uma coisa muito forte, né? A ponto de você confiar. Você pode ver que ele está mais ou menos na média dos volumes anteriores, ó. Agora, em contrapartida, dá uma olhada nisso aqui e depois nisso aqui também, certo? E olha como é que o mercado dá continuidade a partir desses pontos. Então, o que a gente tem que olhar aqui, na verdade, é a relação entre o preço e o volume, beleza? E aí fica a dica aí para vocês analisarem aí as ações e os índices e tudo mais, e todas as vezes que vocês se depararem com essa questão aí da barra elefante ou da barra de força, principalmente, agora vocês já conseguem avaliar o que tem força, o que não tem, o que vocês podem confiar, o que vocês não podem confiar, o que pode potencialmente dar continuidade e aumentar muito as suas chances de ganhar dinheiro com isso, e o que você vai aumentar muito as suas chances de perder dinheiro com isso. Então, mais uma vez, a única coisa que valida o price action, a única coisa que valida a análise gráfica é o volume. Isso é análise técnica. Foi assim que ela foi feita lá atrás e é assim que funciona até hoje. Você não está fazendo isso, não está analisando o volume, não está analisando o preço, não está analisando o tempo, uma dessas três variáveis ou as três ao mesmo tempo, você está fazendo qualquer outra coisa, mas a análise técnica não é, tá? Aproveita, já clica nesse próximo vídeo que vai aparecer na sua tela aí, que é a continuidade das aulas aqui desse canal que a gente está fazendo um emaranhado de conhecimento para você de valor e gratuito, papai. Então o que você vai fazer? Se você se esqueceu, lembra aí, dê o seu like, se inscreva no canal e principalmente recomenda essa aula aí pro seu amiguinho que está lá tentando análise gráfica e não está conseguindo. Você vai falar com ele assim, cara, assiste esses caras aí que a sua operação vai mudar, os seus resultados vão mudar imediatamente porque você vai começar a fazer a coisa certa. Sucesso e sorte a todos sempre, nos vemos no topo.